Tudo. Boa. Vamos esperar o pessoal entrar e aí a gente já começa, tá? Enquanto eles não entram, já vai pegando a atividade aí, vai deixando do lado. Na sequência tem a live do professor de artes, tá bom? Aí já deixa tudo perto aí para não perder muito tempo depois. Vamos deixar a imagem aberta, Pedro, para a gente começar já? Deixa eu mandar mensagem no grupo para eles entrarem. Aí, só para me tirar o print aqui. Aí. Foi. Deixa eu jogar na pasta. E pode fechar. Ótimo. Então, Pedro, vamos começar? Você viu aí que na última apostila que a gente entregou, a gente falou mais sobre o Karatê, certo? Nos Jogos Olímpicos. Certo? Dá um joinha aí. Certo. Ótimo. Você viu também que hoje eu mandei no grupo que na madrugada, na verdade a partir de ontem, às 10, virando a madrugada para hoje, começou lá em Tóquio a participação do Karatê nos Jogos Olímpicos. Então, 10 horas da noite, se eu não me engano, começou pelo kata feminino as eliminatórias. Kata você sabe o que é, né? Sabe o que é kata? Sei. Ótimo. Então começou lá pela categoria das meninas a participação do karatê com os katas. Eliminatórias, sistema de mata-mata, que foi mais ou menos o que eu já expliquei na outra aula para vocês. E hoje de manhã, a favorita da categoria foi campeã olímpica. Então a primeira medalha olímpica na história do karatê foi da Sandra Sanches, uma espanhola que ganhou, fez a final com uma japonesa e foi campeã olímpica. Hoje ela foi a primeira. Aí tem o cronograma também, que durante a madrugada, né, já aconteceu. Começou a categoria da luta masculina, teve ainda o kata feminino, comitê masculino e feminino e só. A partir de meia-noite e 20 de hoje para amanhã, dá sequência aí nas competições nos Jogos Olímpicos. Passa de madrugada, mas se conseguir acompanhar, é interessante acompanhar, ver no YouTube depois algum vídeo, certo? Certo? Certo. Aí, meu, boa. Então, ó, você conseguiu responder as questões aqui da apostila? Qual? Todas. Você ficou com Essa dúvida em daqui que a alguma? gente tá? Isso, aqui eu entreguei na última semana. Aqui tem um bonequinho aí do Karatê. Esse daqui, né? Essa daí. Você conseguiu responder as questões? Não, porque eu vou fazer agora. Vai fazer agora. Muito bom. Então eu vou explicar antecipadamente como é que funciona, como é que está sendo aí a participação do Karatê nos Jogos Olímpicos. O Karatê está entrando nas Olimpíadas esse ano, agora, na edição de 2020, participação agora esse ano de 2021, certo? O Karatê nunca foi um esporte olímpico antes, é a primeira vez que a gente entra nas Olimpíadas como esporte olímpico. Está falando a gente porque a gente é karateca, então a gente tem que se sentir representado também com a nossa arte estando lá nas Olimpíadas, certo?
E o Karatê, ele entra nas Olimpíadas pela primeira vez no Japão, que é o país de origem nosso. Então a arte marcial foi criada no Japão, na ilha de Okinawa, e o Karatê, ele entra nas Olimpíadas no país de origem. Então é como se fosse entrando assim na casa dele mesmo. Mas o Karatê, ele entra esse ano nas Olimpíadas e em 2024 ele não está mais. Ele vai fazer a participação esse ano, em 2024 ele não participa, porque o COI, que é aquilo que eu expliquei na live da semana passada ou retrasada, ele vai alterando os esportes, ele coloca uns, tira outro, ele vai sempre remodelando. Então ele colocou o Karatê esse ano e o Karatê sai a partir do ano que vem e deve entrar alguma outra modalidade esportiva no lugar do Karatê. Possa ser que o Karatê volte em 2028, 2032? Pode ser que a gente vire igual o vôlei, por exemplo, que é figurinha carimbada em todas as Olimpíadas, também pode ser. Mas por enquanto a gente entra esse ano e em 2024 a gente não está mais. A gente não participa das Olimpíadas de Paris, certo? E o Karatê, nas Olimpíadas, ele vai entrar para participar com as suas duas principais modalidades, Kata e Kumite. Kata é aquela demonstração que o atleta faz com os movimentos de uma sequência já pré-definida antes, para os árbitros avaliarem, e é por nota que eles vão dar. Kumite é a luta entre dois atletas, então eles vão lutar entre eles, e o que fizer a maior quantidade de pontos vence. Eu vou começar explicando. Você já participou de competição? Já competiu antes? Não, Nunca participou, então nem sabe como é que é, né? O campeonato de Karatê. não, Olha, não. o campeonato de Karatê é basicamente o seguinte: eles montam um tatame de 8 por 8 metros. No caso das Olimpíadas vai ser apenas um, mas normalmente as competições que a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo, ela tem 4 ou 8 tatames, depende da organização que está fazendo o campeonato no dia. É montada a placa de tatame e cada área eles dividem, por exemplo, eu tenho até 9 anos, então vai dos 7 aos 9 anos, categoria Mirim A, até tal peso, até tal faixa, vai competir naquele tatame. Enquanto está competindo ali, do lado vai as meninas de 10 a 11 anos, que é a categoria Infanto-Juvenil B. E aí assim vai dividindo para realizar a competição. Mesmo esquema das Olimpíadas, Kata e Kumite. O Kata nas Olimpíadas vai ser feito por nota, então o atleta ele tem que seguir uma regra de cumprimentos para que ele não seja desclassificado. Se ele não fizer qualquer um dos cumprimentos, automaticamente ele está desclassificado, certo? Os cumprimentos são: o primeiro, para entrar na quadra, então antes de você pisar no tatame, você vai cumprimentar. Depois que você entrou, você tem que cumprimentar o árbitro. Tem que virar para todos os árbitros? Não, porque só para explicar para você, vou explicar aqui mesmo. Imagina que esse aqui é o tatame, certo? Aqui você vai entrar por baixo aqui, Aqui tem um árbitro, aqui tem um árbitro, na extremidade tem um árbitro, na outra extremidade tem um árbitro e aqui no centro, de frente para você, tem mais um. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Você entra nesse sentido aqui. Quando você está aqui fora, você cumprimenta para entrar. Entrou, você vai parar no centro da quadra, se posicionar e vai cumprimentar esse árbitro aqui, que representa todos os outros 4. Certo? Cumprimentou ele, você anuncia o kata e inicia o kata. Terminou o kata, você cumprimenta de novo para finalizar, recua e cumprimenta mais uma vez. Se o atleta não fizer um desses cumprimentos, ele é desclassificado. E aí, o que os árbitros vão avaliar principalmente na performance do atleta ali que está fazendo o kata? Primeiro, o kimono dele tem que ser curto. Ele não pode usar um kimono, por exemplo, igual a manga da minha blusa aqui, que vem até o punho. Ela tem que ser um pouquinho mais curta. Sensei, pode ser aqui em cima? Não, ela tem que ser entre o seu punho, aqui 4 dedos abaixo do seu punho e 5 dedos acima do seu cotovelo. Essa é mais ou menos a medida do kimono na parte de cima. Na parte de baixo também. 4 dedos da canela só podem aparecer, não pode aparecer demais. Kimono padronizado, a faixa tem que estar amarrada perfeitamente. E, no caso de meninas, o cabelo deve estar preso, certo? Se a faixa desamarrar no meio do kata, o atleta também é desclassificado. Se o atleta se apresentar com um kimono inapropriado, é pedido para que ele troque. Caso ele não troque, ele é desclassificado também.
Deu tudo certo, cumprimentou, kimono tá ok, cabelo tá ok, ela vai partir para a apresentação. Aí os árbitros vão avaliar a força com que você faz o kata. Se você está concentrado fazendo o kata, você não pode fazer um kata, por exemplo, que o golpe é para frente olhando para o lado, olhando para cima, olhando para o juiz, olhando para a quadra do lado. Não pode. Força, concentração, técnica do kata, o tempo que você demora para fazer o kata, aí entra também a velocidade, base, movimentação e kiai. Essa aí é o que o árbitro vai avaliar no kata, certo? Certo. Ótimo. Aí, a parte do kata é simples. Ganhei a nota mais alta, passo de fase, dividiu. 8 atletas, por exemplo, 4 vão para a final, 4 ficam. Quem tem as 4 melhores notas, passam. Quem tem as 4 menores notas, vão ficar. Fez essa divisão, acabou. Vai indo assim até bater o campeão com a nota mais alta, que foi o caso da Sandra Sanches hoje de manhã. Vamos partir agora para a parte do comitê. O comitê é um pouquinho mais complexo, mas é a parte que o sensei particularmente mais gosta, que é a parte da luta. Então, ó, o comitê. Para você competir, você não tem a necessidade de ter o kimono lá, todo certinho, bonitinho, do tamanho e tal. Pode ser um kimono comum, aqui, ó, igual a minha jaqueta, pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. Fica a gosto do praticante. No comitê, existem alguns protetores que são obrigatórios em campeonato, principalmente nas Olimpíadas de Tóquio. Então ele tem que competir com protetor íntimo, ele tem que competir com caneleira e botinha, protetor bucal, luva e as cores da faixa devem ser na cor dos equipamentos. Ou é azul ou é vermelho. Se eu estou com o equipamento azul, eu tenho que estar com a faixa azul. Estou com o equipamento vermelho, tenho que estar com a faixa vermelha. Então o comitê ele abrange mais o sentido da proteção, que é uma luta entre dois atletas. Vai começar a luta. Tem necessidade de cumprimentar o árbitro? Não. A gente cumprimenta porque é padrão nosso de cumprimentar, mas não é obrigatório, você não é desclassificado caso não cumprimente. Porém, no final da luta você deve cumprimentar o seu adversário. Acabou a luta, tem que cumprimentar o adversário obrigatoriamente. Comitê é uma luta por pontos. Uma luta por pontos. Então vai ganhar o atleta que fizer mais pontos. Porém, diferente do kata, você não vai ser avaliado só fazendo sozinho. Você tem que acertar o seu adversário e se os juízes acharem que foi ponto, eles vão sinalizar se foi 1 ponto, 2 ou 3 pontos. Certo? Vou pedir para vocês abrirem só a imagem para mim, por favor, que é para mim conseguir ver vocês. A Dilmara de Moura. Deixa a imagem aberta também. Então o comitê luta por pontos. Na luta por pontos, a gente tem algumas áreas que a gente pode... Bom dia! Que a gente pode acertar, certo? Então, por exemplo, posso acertar a lateral da cabeça? Nas Olimpíadas de Tóquio? Pode. Categoria menos de 18 anos, não. Então vocês, por exemplo, que são menos de 18, não podem acertar a lateral da cabeça. Lá em Tóquio, nas Olimpíadas, tá ok, tá liberado. Pode acertar aqui, ó, no centro, o olho, parte de cima do nariz? Não, proibido. Pode bater com o pé na cabeça? Pode. Ataque no meio das costas? Não pode. E qualquer ataque abaixo da linha da faixa também não pode. Certo? Deu para entender? Se deu para entender, dá um joinha aí para mim rapidinho, só para mim continuar a explicação. Boa. Fiz o golpe lá, sensei, bati o golpe, acertei o adversário. O juiz não deu o ponto. Por quê? Às vezes, o juiz ele tem que avaliar um conjunto. Você tem que bater no tempo certo, você tem que bater com a força adequada, não é para bater muito forte e nem pode bater muito devagar. Você tem que bater numa força precisa. Você tem que aplicar o golpe na hora certa, olhando para o adversário, e boa forma, o golpe tem que ser bem aplicado para ser dado ponto, tá? Vamos continuar. Estão me vendo aí? Boa. Sim. Vamos continuar. Além disso, o comitê ele tem algumas regras de falta. Por exemplo, vamos dividir em duas aqui: comportamento ou agressividade. Comportamento é, por exemplo, estou lutando, sair da quadra. Estou lutando de novo, sair da quadra. Você vai levando falta por conta disso. Se você responder o juiz, ofender alguém, você vai levando falta de comportamento. Agressividade é se você bater muito forte no seu adversário. Se você fizer algum golpe que é muito perigoso para você ou para o seu adversário, você toma por agressividade.
4 faltas de comportamento ou 4 faltas de agressividade, você é expulso da luta automaticamente, certo? Então estou lutando aqui, saí da quadra 3 vezes, vou sair a quarta, sou expulso da luta, não luto mais. Estou lutando, bati forte no meu adversário 3 vezes, bati forte na quarta, sou expulso. E se eu sair da quadra 2 vezes e bater forte no meu adversário 2 vezes, eu vou ser expulso? Vai ou não? Vai. Não, porque é diferente a categoria. Tem a categoria A e categoria B. Categoria de comportamento é uma, você fez 2. Categoria de saída de quadra de agressividade é outra, você fez 2. Aí não tem problema, certo? O que não pode é fazer 4 de uma ou 4 de outra. Aí você é expulso da luta, certo? Boa, vamos continuar então. Normalmente a luta, eu acredito que em Tóquio esteja em 3 minutos mais ou menos cada luta, tá? Campeonatos nacionais aqui, estaduais, a luta da categoria adulta, que é a única categoria que está sendo permitida lá, ela dura 3 minutos. Toda vez que o árbitro parar para fazer qualquer sinalização, o cronômetro para também. Então estou lutando lá, está correndo o tempo. O juiz deu Yame, a luta vai parar, o tempo vai parar, o juiz vai sinalizar o que ele tem para sinalizar e aí ele dá o ponto, certo? Certo. Vamos partir então para as questões. Questão número 1. Essa aqui é particular de cada um. Se você está acompanhando o Brasil nas Olimpíadas. Se tiver, acompanha aí, coloca um esporte que você viu, que você achou legal, se teve medalha, se você acompanhou alguma medalha para o Brasil. Certo? Vamos para a questão número 2 agora. Vocês estão com a apostila aí? O pessoal da Dilmara está com a apostila para responder? A gente vai pegar na segunda-feira. Ah, vocês são novos no grupo, é isso? Sim, sim. Tá, ótimo, não tem problema. Então na segunda você pega. Eu estou fazendo uma explicação aqui em cima da apostila que a gente entregou nessa semana, tá? O que a gente está falando aqui de forma geral? Sobre o Karatê nas Olimpíadas de Tóquio, que é a nossa estreia nas Olimpíadas de Tóquio, é esse ano agora. E eu estou explicando como é que vai funcionar as regras lá, certo? Certo. Mandei no grupo o horário das competições que vai ter de Karatê. Caso vocês queiram assistir e tudo mais, tá lá. Aí, por exemplo, vai assistir, mas não está entendendo nada. Eu estou explicando agora e aí já dá para vocês assistirem para ir entendendo também. Beleza? Beleza. Ótimo. Então, vamos partir para a questão número 2 aqui. Explique o que é comitê. Comitê nada mais é do que luta por pontos. O atleta que fizer mais pontos ganha. Essa é a definição para comitê. Kata é uma luta imaginária. Você vai fazer o movimento sozinho. Eu vou mandar depois o vídeo da campeã olímpica lá, da Sandra Sanches, para vocês terem uma noção. E o comitê é quando uma pessoa luta contra a outra. Vamos partir para a próxima questão. Questão número 3. Explicação aqui, ó. Explique o que é kata. Pode colocar que é uma luta imaginária com desempenho individual de cada atleta. Certo, Pedro? Certo. Ótimo. Vamos para a questão número 4 agora. No kata, os juízes avaliam os atletas com alguns critérios. Quais são eles? Esse aí está no texto lá que a gente leu agora há pouco. Eu vou responder aqui. Primeiro critério que o juiz vai... Professor. Oi? Comitê é o que mesmo? Oi? Comitê é o que mesmo? Comitê é luta por pontos. O atleta que fizer mais pontos ganha a luta. E kata é uma luta imaginária com performance individual. Certo? Pode ir para a próxima já? Pode ir para 4? Vamos que daqui a pouco tem a live do professor aqui, meu. Ó, acabando essa live aqui, pro pessoal da Dilmara, começa uma nova live de artes, tá bom? Então, caso vocês tenham um papel aí, caneta, peguem pra já fazer a atividade com ele. A dele dá pra fazer sem ter a apostila dele, tá bom? Tá, vamos partir para 4. No kata, os juízes avaliam os atletas com alguns critérios. Quais são eles? Eu vou explicar aqui. Primeiro critério é força. Você tem que fazer o kata forte.
Segundo critério, concentração. Você não pode fazer o movimento aqui, ó, olhando para o lado, olhando para cima. Você tem que olhar para frente. Próximo, técnica. A forma com que o golpe é feito. Você não pode bater um soco torto. Tem que fazer o golpe certinho lá. Tempo. É o tempo que você leva do começo do kata até o final. Tem que ter um padrão nesse tempo aí. Kiai. É o momento que você extravasa a sua força, que é um grito que a gente dá, mas ele tem o momento certo de ser aplicado. Se eu der o Kiai no momento errado, sou desclassificado. Movimentação, velocidade e harmonia. Eu tenho que fazer a passada de perna rápido, eu tenho que ter uma velocidade de um golpe para o outro, e o kata em conjunto tem que ser harmônico, tem que ser uma coisa que você olha de fora e fala assim, não, ficou bonito. Aí é o critério que o juiz usa para avaliar. Certo? Professor, Oi. como você fala de novo esses critérios? Falo. Ó, vou falar só o critério sem explicação. Força, concentração, técnica, tempo, kiai e velocidade. Certo? Certo. Ótimo. A 5, eu já vou dar direto aqui a resposta para a gente não perder muito tempo. Você vai marcar na 5 aí, Pedro. A letra A, B, D, H, I e J. A, B, D, H, I, J. Foi? Foi, Pedro? Vou marcar, professor. É pra marcar um X em todos esses daqui? Isso, o que eu falei. O A, o B, o D, H, I, J. Aí você vai ler a questão, você vai entender qual que é o sentido dessas aí que você está marcando o X. Certo? O I e o J? Ó, o A, o B, o Esse D. que eu falei, ó. A letra A você marca, B você marca, D, H, I e J. É para marcar todas essas letras que eu falei. Igual eu fiz aqui. A, B, D, H, I e J. E aí a última, eu vou deixar você procurar os caixas-palavras aí sozinho, que é para você colocar a açúcar para trabalhar um pouquinho também, certo? Tá. Então, essa foi a nossa live. Eu vou encerrar. Fiquem aí, não saiam daí. Aí o professor de artes já vem aqui para começar dele. Antes, eu só preciso jogar o vídeo no YouTube. Mas aí é rapidinho. 11 horas ele começa dele já, tá? Nem precisa sair do link. Combinado? Combinado. Ótimo. Então, ó, vai pegando a folhinha de papel.